Muito boa tarde e sejam bem-vindos ao Aquecimento Verbal. Isto hoje não começou nada bem. Hoje estamos aqui com umas dificuldadezinhas. Tivemos umas quantas dificuldades técnicas. Mas eu julgo que já está tudo resolvido. Mais Continuamos com umas dificuldades técnicas agora. Com algumas dificuldades porque eu agora... técnicas. Eu estou a ouvir a música. Pois, eu só estou a ouvir a música, mas ele está a gravar, então, ele está a gravar bem. Estão a ouvir a nossa voz. Se calhar não vamos ouvir a música. Não vamos ouvir, podemos ouvir, não nos ouvimos nós. Sim. O que é que preferes, Laura? Preferes ouvir um bocadinho da música? Eu prefiro ouvir a música e ir falando. É uma questão, é um exercício de concentração. Vamos tentar brincar aqui com isto. Vamos fingir que nada vai acontecer. Aqui um momento. É que eu não te estava a ouvir. Ok, pois eu também não te estou a ouvir, mas esquece lá isso. Continuando. Bem. Diz-me. Agora... Vou tirar a música. Pronto, vai ter que ser assim. Ok, hoje vai ser sem música, gente. Hoje vai ser sem música, vou ter de ouvir só a nossa Não, voz. calma. Não estás a perceber. O quê? A música está a entrar. A música está... nós é que não estamos a ouvir a música. Nós é que não estamos a ouvir, exatamente. Vocês não têm noção. Olha, eu hoje até vou fazer a emissão assim. Se calhar até é preferível. Se calhar é preferível para nós ouvirmos. Se calhar até é preferível. Então vamos fazer assim. Hoje é a emissão da revolta. Vamos fazer assim. Não sei de nada. Hoje é a emissão da revolta. Eu aumento aqui as colunas e pronto. Temos fantástico. Música. Temos música também. Bem, andamos há 2 minutos com problemas técnicos, mas sejam muito bem-vindos aos 28 minutos mais verdes da rádio. Já passámos as festividades do aniversário. Desculpa, mas eu tenho que dizer isto. Repara que a questão do zoom automático está louco. Está louco. Nós estamos tipo, tira coisas, põe coisas e não aquilo. Paramos quietos. Lanço desde já o apelo, se algum membro da Rádio Zero está a ver esta emissão, por favor, a mesa está com algum problema que ainda não problema ou com vontade própria, não sabemos bem. E aproveitamos também para desde já pedir desculpa aos nossos ouvintes se a qualidade de som desta emissão não for a melhor esta semana. Exatamente. Olha, o botão está para baixo ou para cima, só para saberes. Ok, obrigado. Pronto. Se calhar um de nós não estava a ser ouvido. Não, estava. Pelo menos aqui continua a dizer que está a gravar em 3 minutos disto. Dou-nos as notícias, se calhar chega, porque... Sim. Enfim. E que notícias? Esta semana temos muito boas notícias, acho. Muito boas notícias. Finalmente uma semana com boas notícias! É verdade. Gostaste desta voz fantástica? Gostei. Yay! Bem, então o que é que temos? Abril começou de uma maneira muito positiva, uma notícia bastante surpreendente. Verdade. A APREN, que é a Associação Portuguesa de Energias Renováveis, e a Zero, a Associação Sistema Terrestre Sustentável, anunciaram no princípio deste mês que a produção de eletricidade renovável, no mês de março deste ano, por isso o mês passado, excedeu o consumo de energia em Portugal continental. Uhul! É verdade. De acordo com dados da REN, já lá vamos. Já vamos aos mas. De acordo com os dados da REN, a eletricidade de origem renovável produzida em março foi de 4.812 gigawatts-hora. Enquanto que o consumo em Portugal continental foi de 4.647 gigawatts-hora. Feitas as contas, são quase 2 gigawatts-hora de diferença. 2 não, 200. No entanto, houve períodos em que as centrais térmicas fósseis ou a importação de energia que não sabemos de onde é que vem, é importado como eletricidade, foram chamadas a completar o abastecimento das necessidades elétricas em Portugal. Destaca-se um período de 70 horas com início no dia 9 de março e outro período de 69 horas com início no dia 12 de março, em que o consumo foi totalmente assegurado por fontes de energia renovável. Então, deixa-me só... 70 horas foi quase 3 dias? Não. É mais ou menos. Sim, mais ou 48, sim. 60, 72 horas seria 3 dias. Portanto, foi quase igual ao recorde que tínhamos batido da outra vez. Não é? Sim. E 69 horas é tipo 2 dias e meio. É, mais ou menos. Portanto, foram muito próximos porque o primeiro teve início no dia 9 e no outro foi logo dia 12, portanto foi quase consecutivo. Provavelmente houve ali uma quebra durante umas quantas horas e depois voltou outra vez a renovável. Penso que sim. Teríamos batido um recorde? Podíamos ter, se calhar. Sim, mas Mas é assim, estes dados, além de históricos, demonstram a viabilidade técnica, a segurança e a fiabilidade do funcionamento do Sistema Elétrico Nacional com muita eletricidade renovável.
Okay. O anterior máximo tinha-se verificado em fevereiro de 2014. Diz. Em termos de recursos, o grande destaque vai para a hídrica, com 55%, e para a eólica, com 42% das necessidades de consumo. Era aí que eu queria ir. É que, apesar de nós falamos muito, e acho que acaba sempre por ser um bocadinho tendencioso, devido às nossas opiniões, nós falamos muito de barragens e construção de barragens e não sei o quê. Estes resultados só são possíveis, como viram, 55% de hídrica é 55% de energia através das barragens. Sim. Portanto, são importantes também nesta questão das renováveis, tendo em conta as tecnologias que nós temos disponíveis. Sabes que, na minha opinião, é aquela questão do sim, tendo em conta o que já existe, as barragens fazem o seu papel, no entanto, se calhar não é necessário mais barragens. Ok, sim, mas eu estou a dizer as que existem neste momento. Têm um papel, aliás, historicamente as barragens têm um papel preponderante no nosso consumo de renováveis. É verdade. Anos 50, 60 do século XX. Talvez 60. Sim, 50, 60. Porque Castelo de Bode inaugurou em 51, 52. E depois as décadas seguintes foram os anos de ouro, entre aspas, da hídrica em Portugal. Yeah. E pronto, é inegável a importância da energia hídrica. Sempre que nós falamos desta questão de energias renováveis e não renováveis, a hídrica tem um papel preponderante. Tem. Não quer dizer que sejam precisas mais barragens, não quer dizer que não possamos investir noutras energias que não tenham as consequências que as hídricas têm para Portugal. Exatamente. Muito bem, Laura. Extraordinário. Obrigado. Bom, continuando. Estamos quase a acabar esta notícia. A produção... Não saiam daí. A produção total mensal das renováveis permitiu evitar a emissão de 1,8 milhões de toneladas de CO2, o que se refletiu na poupança de 21 milhões de euros na aquisição de licenças de emissão. Voltando só a uma coisa muito importante, falando agora dessa questão de evitar X emissões, 1,8 milhões de toneladas. A importância da água, não é? Porque reparem que nós estamos a falar do mês de março em que houve toda uma espécie de tempestades e depressões e não sei o que mais. Sim. Ou seja, choveu. E por isso foi possível ter água nas barragens o suficiente para termos esta energia. E o vento para produzir também através das eólicas. E o vento também para produzir, sim, porque as tempestades foi sempre vento e chuva, não foi uma coisa ou a outra. Sim. E isso acaba por ser importante, porque nós andávamos desde o ano passado, não é? Com a questão da seca e de, meu Deus, o que é que vai ser a nível de emissões, não é? Porque não tendo o recurso que é, estão a ver, 55%, mas é cerca de metade das nossas renováveis, não tendo acesso a esse recurso ou tendo um acesso limitado, era complicado, não é? Previa-se um ano com mais emissões. Sim, e também as contas não são difíceis. Se, em termos de recursos, a hídrica foi 55% das necessidades de consumo e a eólica foi 42% e está a 97%, tudo o resto terá sido importação ou as centrais termoelétricas. Não, mas espera, não. 55% e 42% dos renováveis, quer dizer que o resto foi solar, biomassa... Sim, ok. Não vamos dizer que os restantes, que o resto, que os restantes 3% porque não ali, possam ter sido... Tu próprio disseste, em termos destes recursos, portanto, nos recursos renováveis, ok, está bem. Mais de metade são hídrica, eu traduzo o que tu escreveste a ti próprio. Não, é que eu escrevi, mas só agora é que estava a pensar naquilo que eu escrevi. É mais fácil a visão de fora, gente. Sim. Não, mas quer dizer que o resto... Mas é assim, repara o quão pouco nós temos de investimento na solar, por exemplo. Mas também com a chuva e com o vento... Faz sol na mesma. Mas sabes bem que os painéis ainda só produzem energia quando o sol realmente incide ali. Eu sei, e não quando falam é a com os claridade. Chineses, porque há aí notícias a rondar que eles já andam a dar a volta à coisa. Percebes aquilo que eu percebi, mas mesmo assim. Pronto, tu tiveste dias antes destas temporadas todas de chuva e não sei o quê, tiveste dias com muito sol. Tivemos dias de sol e aliás houve alturas em que aquilo aliás já se nota chovia, que os dias estão maiores. Sim, e havia alturas em que chovia durante um dia ou dois e depois estava sol. Chovia durante mais 2 ou 3 dias e depois estava sol. E neste momento, Abril,
Águas Mil. Estranhamente, Abril está a ser típico se nos basearmos em provérbios populares, que normalmente estão de acordo com o que acontecia historicamente. Abril, Águas Mil. Abril, Águas Mil. Não tivemos Março, Marçagão. Não. Manhãs de inverno, tardes de verão. Não. Mas... não tivemos mas Abril mesmo. está a ser um bocado assim, não é? Porque está a ser um pouco bipolar. Mas ao menos tem chovido. Bom. É bom. A água vai-nos fazer muita falta ainda. Bom, bastante. Por isso, já disse, as licenças de emissão. O que é que isto quer dizer? Existe um mercado de licenças de emissão, eu não me vou alongar muito nesta explicação, até porque é complexo. Procurem e é difícil sobre tal. de explicar, mas pronto. Portugal tem um X limite, não é montante, um X valor de emissões, um máximo que pode emitir. De forma a ganhar a permissão para emitir mais, existem então essas licenças de emissão. Posso? Podes traduzir, podes. Vou tentar traduzir para vocês. Traduz. Muito rapidamente, mas pesquisem sobre o assunto para perceberem melhor. Imaginem que isto é um mercado. Cada país, vamos falar por exemplo a nível da União Europeia, cada país pode emitir X. Se um país não emitir isso tudo, pode vender créditos de carbono a outro país que precisa de emitir mais. Ok? Portanto, o que quer dizer é que como nós evitámos emitir 1,8 milhões de toneladas de CO2 em março, e não tivemos de gastar 21 milhões de euros que estavam previstos para poder emitir mais esses quase 2 milhões de toneladas. Perceberam mais ou menos? Eu acho que não estava a explicar assim tão mal. Eu ia lá chegar. Desculpa. Bem, no entanto, não, tenho outro parágrafo ainda primeiro. Valeu. Espera-se que até 2040 a produção de eletricidade renovável seja capaz de garantir, em termos de custo e eficácia, a totalidade do consumo anual de eletricidade de Portugal continental. No entanto, será ainda necessário o recurso pontual a centrais a gás natural, para além do apoio crucial das interligações e do papel crescente do armazenamento de eletricidade. Portanto, o que se está a dizer aqui é que o que se verificou em março, espera-se que em 2040 se possa verificar no ano todo. Sim. Mas, na mesma, o que aconteceu em março não foi em março só usámos energias renováveis. Mentira. O que acontece é que os recursos renováveis deram-nos, em alguns dias, mais energia do que aquela que nós consumimos. E no total de março, os recursos renováveis deram-nos mais energia do que a que se consumiu em março. Ainda assim, houve dias em que precisámos de usar energia vinda de carvão e de gás natural. E é o que se prevê para 2040 é que ainda seja necessário recorrer a essas centrais. E é muito provável, porque, para todos os efeitos, estamos sempre dependentes do estado do tempo, se está sol... A chamada intermitência dos recursos naturais, os recursos renováveis. Climatéricos, sei lá, depende daquilo também. E há aqui uma questão que é assim... devido a essa intermitência e não termos outro backup que não seja as centrais, chamemos gás natural, imaginemos que fazíamos a transição para ser só gás natural. Existe um problema, entre aspas, destas centrais que é, não são centrais como, por exemplo, os moinhos da eólica que estão parados e no momento em que há vento funcionam. Estas centrais têm de estar sempre num funcionamento base para depois, quando realmente precisam de produzir mais energia, arrancarem os motores e depois não se desliga logo a seguir. Ou seja, nunca se desliga, entre aspas, uma central térmica. Sim. Só é desligada quando é verdadeiramente desativada. Sim. Fora isso, está sempre a haver um consumo residual de gás natural ou um consumo residual de carvão, porque os fornos, pura e simplesmente, não aquecem e arrefecem do nada. Não é estalar os dedos. Não é esquentador. Não é abrir uma comporta e deixar passar não sei quantas toneladas de água, nem é estar força suficiente no vento para girar o moinho e produzir eletricidade. Portanto, é importante termos isto em mente, que é um backup que também nos custa isso, que é, por mais que esteja a ser produzida energia suficiente para nós consumirmos, está sempre a haver ali uma emissãozinha residual das centrais térmicas. Daí toda a gente acha, eu acho que toda a gente acha, não sei, digam-me vocês, ser importante nós encontrarmos uma outra forma de ter esse backup no caso de faltar energia para os dias em que as renováveis não nos são suficientes. Agora é assim. Eu estou muito faladora. Agora é assim, uma coisa que eu li, isto foi um comunicado que podem consultar no site da Zero, da ONG. Uma das coisas que eles não referiam lá era, efetivamente, o que é que foi feito ao excedente que foi produzido e não foi consumido. Isso é importante. Que das duas uma,
ou se perdeu ou foi exportado. Também pode acontecer. Também podemos exportar energia, se alguém quiser, pode comprar. Se alguém quiser, tipo Espanha que está ao lado, em Portugal. Basicamente. Daí ser muito importante, nos casos em que se produz mais energia do que se consome, ser importante esta parte do armazenamento de eletricidade, que hoje em dia ainda é um grande desafio. Exatamente. Fica a questão no ar, o que é que foi feito à energia que não foi consumida, se foi realmente exportada, se perdeu. Falou-se... Perdeu que é como quem diz desperdiçou. Sim, perdeu como quem diz desperdiçou. Fala-se muitas vezes quando há um excesso de produção de energia eólica, que esse excesso é usado ou nas horas em que há menos consumo de energia, ou então para fazer a bombagem da água nas barragens que têm este sistema de bombagem da água, volta para trás. Estão a ver, o rio só corre num sentido, mas onde há bombas o rio volta a correr. A água passa exatamente várias vezes no mesmo sítio. Portanto, pode ter acontecido isso, o comunicado não esclarecia. Não, mas realmente é uma questão importante. Mas é importante. É um sítio, é uma área em que tem de haver realmente mais desenvolvimento, em que há imensa investigação, que é a questão do armazenamento, porque lá está, se há dias, e eu li que acho que o dia que houve mais produção foi tipo 140% do consumo. Sim, Ou seja, produzimos mais 40% do que aquilo que precisámos. Se pudéssemos armazenar, houve um dia qualquer que acho que as renováveis só garantiram 40%, uma coisa assim, pelo menos 80% já seria... Houve o mínimo, acho que foi 40%. Se usássemos esses 40%... Estás a perceber? Todo um ciclo aqui. Sim. Toda uma gestão. É isso. O armazenamento torna mais fácil a gestão da intermitência das renováveis. É verdade. Mas não deixa de ser uma boa notícia. Mas foi uma boa notícia. Não deixa de ser uma boa notícia. Estamos felizes. Yay! Até porque não é todos os dias... Não é todas as emissões que a gente tem boas notícias para dar. Bom, vamos seguir em frente. Vamos para a Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar. Que também é uma boa notícia, exatamente porque vai existir. Ainda não existe, mas vai existir. Ela foi analisada esta semana... Está-me a recordar as notícias verdes, desculpa. Ela foi analisada esta semana pelo Conselho de Ministros e propõe um conjunto de 14 medidas que visam o combate ao desperdício dos alimentos. Como o nome diz. O objetivo é a redução do desperdício alimentar para metade dos valores atuais em 2030. Por isso, em 2030, queremos que o valor atual de desperdício se reduza para metade. Entre as medidas, encontra-se a criação de postos de venda específicos de produtos alimentares em fim de prazo. Que já existe online, plataformas, não é? Sim, já existe, nós já falámos aqui algumas vezes no programa. E nos centros comerciais já existem aquelas etiquetas cor-de-rosa ou laranja. Exatamente. A dizer isto está a metade do preço porque acaba a validade em 2 dias. Em X, exatamente, já cada vez compra imensos iogurtes assim, é fantástico, gente. Ainda estás cá para contar a história, não é? Segundo fonte oficial do Ministério da Agricultura, o objetivo desta medida é garantir que bens alimentares próximos da data limite de validade tenham um circuito comercial que facilite o seu consumo. Até ao final de julho deste ano, deve ser criado um enquadramento regulador desta medida, com orientações para os operadores económicos da distribuição alimentar. Porque isto não é... Estamos a falar de segurança alimentar, estamos a falar de bem-estar das pessoas. E leis, percebem regular as coisas. Tem uma parte burocrática que é preferível existir, que é para a proteção de todos. Até para não haver depois todo um... Choque com a ASAI. Exato. Por exemplo, que eu lembro-me sempre da ASAI, porque é o que toda a gente... Qualquer coisa de alimentos é a ASAI. De qualquer forma, estamos aqui a falar de produtos próximos do fim da validade. Exatamente. Não estamos a falar de produtos pós-validade. Não, próximos do fim da validade. Próximos do fim da validade. Portanto, outra das propostas que integra esta estratégia é a criação de uma plataforma colaborativa que permita identificar disponibilidades por tipo de géneros alimentícios e que junte doadores e beneficiários. Ok. Um projeto piloto desta plataforma prevê que seja implementado até ao final do mês de outubro de 2018, também deste ano. Mais uma das medidas, elas são 14, não vamos falar de todas, mas é a criação de um selo distintivo para as empresas ou para os operadores que levem a cabo iniciativas pioneiras no combate ao desperdício alimentar. Ok. É também proposto rever e difundir as linhas de orientação da segurança alimentar para combater o desperdício, além de ações de sensibilização junto dos consumidores. Neste parágrafo
acrescentava-se a parte, nomeadamente de escolas, mas eu penso que não seja só junto das escolas que este tipo de sensibilização deve ocorrer. Eu acho que isto deve ser para a família toda. Aliás, como várias questões, e eu diria quase todas, que sejam relacionadas, por exemplo, com o ambiente. Porque Sim. eu acho que nós caímos um bocadinho, e agora vou desviar um bocadinho da notícia, desculpa. Desvia. Mas eu acho que nós caímos um bocadinho na história os 3 R's, os ecopontos, a educação ambiental, lá, porque vamos educar as crianças e depois não deitar papéis para o chão. Não são só as crianças que não podem deitar papéis para o chão. Não deitar plástico para o chão. Não deitar plástico para o chão. Não deixar lixo na praia. Mais coisas assim que me ocorram. Fechar as torneiras quando não estamos a utilizar a água, e isso inclui quando estamos a esfregar as mãos com sabonete ou gel de banho ou whatever. Percebes? Não são só as crianças. Estás com a pica toda. Estou. Mas sim. Não são só as crianças e cai-se muitas vezes neste tipo de temas. Cai-se às vezes na questão da infantilidade, porque vamos focar nas escolas, porque é desde criança que se tem de mudar as coisas. Sim, mas se as crianças à volta não tiverem comportamentos que devem seguir, não vai acontecer. Vamos já ver uma coisa. A parte das crianças é fundamental. Elas devem ser educadas. Isto é o ponto base. Isso é o ponto base. Agora, depois a parte é a mudança das mentalidades dos que já não são crianças. Exatamente. Que vão fazer a diferença, não é? Vão fazer a diferença também. No curso que eu estive a fazer, que já falei aqui algumas vezes, numa apresentação de trabalho, uma das minhas colegas disse que os filhos dela já não sabem de separar o lixo de outra forma que não seja usando a reciclagem. Mas, por exemplo, não sabem deitar o lixo fora sem ser reciclando e separando. Exato, já é estranho. Isto é ótimo. É estranho isto. Mas repara, isto é ótimo. Por exemplo, às vezes são coisas simples. Imagina, se tu fores ver casas novas, por exemplo, por defeito agora, os lixos que estão nas cozinhas ou whatever são separados. Têm a separação. Portanto, por defeito, quando eu quero dizer por defeito é assim que está estabelecido. Também não és forçosamente obrigado a fazer isso. Não, mas o que eu estou a dizer é quem constrói e quem equipa as casas, por exemplo, na cozinha, os lixos, tem pelo menos uma separação de 2. Tipo o lixo orgânico e o outro. Sim, o outro. Nem que seja isso. Ou seja, teve de haver uma mudança nos adultos. Não bastava a criança dizer, eu vou separar, e depois os pais juntavam lixo todo e mandavam tudo, não é? Fora, sim. Pronto. Então, em questão do desperdício alimentar, sim, é muito importante, mas quer dizer, eu estou na escola a aprender, aliás, é fundamental. A educação é a base para se alterar uma sociedade. Estamos aí. Mas a educação não é só das crianças, é a educação também dos adultos. E enquanto tu educas numa escola, tu dizes à criança, tens isto, tens esta comida e não vais desperdiçar, aquela questão do mais olhos que barriga, e tipo, coisas pequenas em que tu podes evitar. E atenção, que o desperdício alimentar não tem só a ver com o servirem-se mais do que comem. Não tem só a ver com isso, atenção. Não Aliás, estou a nós dizer estamos aqui isso. a falar de produtos, enfim, próximos da validade, que muitas vezes são deitados fora. Estamos a falar de fruta que não tem o tamanho ideal para estar no supermercado. Fruta feia, não é? Foi a chamada fruta feia. Estamos a falar disso tudo. E, por exemplo, especificamente produtos em fim de validade e fruta feia, se tu não mudares ou não educares os adultos a mudar a mentalidade deles, não vai fazer diferença nas crianças. Não são elas que compram as coisas para casa. Elas vão-te comprar na altura delas. Quando crescerem e se desenvolverem e tiverem essa mentalidade. Se já estiverem sensibilizadas para isso, já é uma coisa natural. Exatamente. Tal como separar o lixo. Exatamente. Ótimo. Mas não temos tempo para esperarmos que as crianças cresçam para mudar toda uma lógica. Era aí que eu queria chegar. Bom, para concluir este assunto, tenho números preocupantes, porque a questão do desperdício alimentar é mesmo importante. É mesmo importante. Segundo estimativas das Nações Unidas, cerca de 1/3 dos alimentos produzidos anualmente para consumo humano são perdidos ou desperdiçados. 1/3 de tudo aquilo que é produzido, lixo, ou desaparece, não é consumido. Na União Europeia, as estimativas apontam para um desperdício de cerca de 20% dos alimentos produzidos. 20% daquilo que é produzido não é consumido.
Em todo o mundo, calcula-se que atualmente 795 milhões de pessoas não ingeriram alimentos suficientes para uma vida saudável e ativa. Número que corresponde a quase toda a população residente dos Estados Unidos e na União Europeia. Portanto, o desperdício é das coisas que mais me custa. Custa muito ter que estar... Quando uma fruta... Aquelas maçãs ou aquelas peras que às vezes ficam ali uma data de tempo... Custa-me deitar aquilo fora. Porque podia ter sido perfeitamente comida em vez de outras coisas na altura e desperdiçou-se com a necessidade. Pão, sem necessidade quando fica nenhuma. mularento, por exemplo. Por exemplo, o desperdício alimentar faz mesmo muita confusão. E às vezes, por exemplo, aqui também estamos a falar de questões... existem restrições muito específicas e bastante rigorosas, por exemplo, em estabelecimentos comerciais que envolvam comida. E às vezes acontece, sim, coisas boas e comestíveis irem parar ao lixo porque é a lei. É assim, não foi consumido, tem de ser mandado fora. Sim. Não estou a ignorar todas as campanhas que há e toda a obrigatoriedade que há, por exemplo, padarias, pastelarias, etc., ao final do dia, doarem os alimentos que sobram para associações que fazem distribuição. Aliás, a mais conhecida é a ReFood. Por exemplo, que é comida que foi cozinhada, mas não foi servida, mas foi cozinhada, mas não foi servida, que serve, é distribuída. Ainda assim, há imenso desperdício associado a esses estabelecimentos. É também um grande desafio. Mas a notícia é boa porque estamos a falar de medidas para evitar isso. Exatamente. Voltando aqui ao... E vamos acabar positivo. Com energia positiva, porque o programa... Acabou, vamos acabar porque o programa acabou. Já não temos tempo para mais. Mas Hugo, não está a faltar nada para o final do programa. Está a faltar dizer que o programa passa na Rádio Ideias sábado às 2 da tarde, na Rádio Utopia sábado às 8 da noite e na Rádio Zero domingo às 6:30 da tarde. Repete, quarta-feira às 2 da tarde na Rádio Ideias, às 8 da noite na Rádio Utopia e terça-feira às 10 da manhã na Rádio Zero. E o nosso e-mail? aquecimentoverbo@gmail.com. Esta memória está au point. Só tenho a dizer isto, gente. Google Aquecimento Espaço Verbal ou entre na nossa página de Facebook Aquecimento Verbal, que a nossa capa neste momento tem lá. Já lá está tudo. Está lá tudo. Tudo o que o Hugo repete. Ele pôs a imagem que é mais fácil de se lembrar. Domingos, YouTube e Facebook. E blog. Isso. E ainda tenho a dizer que, por favor, novamente, rádios noutros horários alternativos para o Hugo ter de aprender mais horários. É só isto. E até para a semana. Exatamente. Até para a semana.